Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, eu quero nesta tarde cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que esta paz viva e permaneça em nossos corações. Prometo aos irmãos, aos nossos amigos, que trago uma palavra light, uma palavra boa para os nossos corações nessa atualidade. Eu quero ler com os irmãos 1 de Samuel, capítulo de número 10, versículo de número 1. Eu falei, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10, versículo de número 1, que diz assim a palavra de Deus. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a herança, o povo de Israel? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, meus queridos amigos que nos ouvem, que está ouvindo também, assistindo, Deus tem uma palavra para o teu coração nessa tarde. Queremos trazer algo de Deus muito importante para a sua vida e para a minha vida. Este texto que eu acabei de ler, este versículo do capítulo 10 de 1 Samuel fala a respeito de uma unção, de uma consagração, de uma separação para tal ou para algo ou para uma função. Deus manda Samuel ungir Saul sobre o rei de Israel. Talvez você que é leitor da Bíblia vai me dizer que na época Israel não era governado por rei. De fato, não era governado por rei. Israel era direcionado diretamente por Deus. Sempre Deus utilizou juízes, sempre utilizou profetas, sempre utilizou alguém para falar para o povo de Israel. Mas o povo de Israel sempre foi difícil, como é hoje também. Você tratar com o ser humano não é fácil, mas também não quer dizer que é difícil, não. O ser humano, basta você respeitá-lo, que ele te respeita. Basta você respeitar a opinião dele, que ele vai respeitar a sua opinião. Ou seja, eu não posso ser e querer que outros venham a ser. Isso dá problema. É por isso que dá problema de um ser humano com o outro. É porque eu tenho uma ideologia e eu quero que os outros sigam a minha ideologia. Eu me congrego numa igreja e essa igreja tem uma doutrina. Então eu quero que todo mundo vá para essa, porque as outras está todo mundo perdido, está errado. A única igreja que eu considero certa, infalível, é a própria igreja de Jesus. É aquela que ele vai levar para ele. Ele vai tirar alguns de uma, de outra, vai juntar um povo para si. Não tem religião certa. A única igreja certa que eu posso dizer é a de Jesus. É aquela que ele conhece. É aquela que ele sabe quem são. São aqueles que amam, são aqueles que dedicam o seu tempo a Deus, são aqueles que respeitam o seu próximo, é aquele que ama o seu próximo, é aquele que ajuda o seu próximo, é aquele que se dedica em fazer o bem àquelas pessoas que precisam. Isso é igreja de Jesus.
É por isso que há contenda. Sempre o povo de Israel tinha contenda. Por quê, pregador? Porque eles queriam alguém que mandasse neles. Eles não eram satisfeitos de ouvir Deus falar através da boca de Samuel. Eles não eram mais satisfeitos de ouvir da boca de um juiz. Eles não eram mais satisfeitos. O que fizeram? Começaram a murmurar, como acontece até o dia de hoje. Murmuradores. Até hoje tem muitos murmuradores. Só quer para eles mesmos. Constrói império para não levar nada. O povo de Israel não queria mais. Decidiu que não queria mais que Deus usasse Samuel para eles. Eles queriam um rei, eles pediram um rei. O povo pediu um rei. Mas observe bem a palavra. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Então, meus queridos, o nome Saul no hebraico significa pedido. Mas não é porque o nome de Saul significa pedido que foi o povo que escolheu, que foi o povo que botou, que foi o povo que relacionou. Não, o povo pediu. Agora, quem botou foi Deus. Olhando no olhar clínico, politicamente, hoje, quem bota os nossos governantes é Deus? Não. Quem elege-os é Deus? Não. Quem bota, quem elege, somos nós. Nós elegemos, nós colocamos para nos representar. E eu nem vou dizer se eles trabalham bem, porque não é do meu índole. Mas eu só sei dizer que o povo pediu. Quem botou foi Deus. Deus pega Saul, separa do meio do povo, unge Saul sobre rei de toda Israel. Deus errou em colocar Saul? Não. Ah, mas Saul pecou. Saul desobedeceu. Saul se afastou de Deus. Como muitos seres humanos fazem. Deus separou Saul para ser rei de todo Israel. Por quê, pregador? Porque o povo queria ser mandado pelos homens. Depois que Deus separa Saul como rei de Israel, o povo começa o quê? A chiar. O povo começa a sofrer. Sabe por quê? Porque não quiseram mais a direção de Deus, quiseram a direção do homem. Quando o homem governa ímpio, o povo chora, o povo geme. Mas quando um justo governa, o povo se alegra. Saul foi escolhido. Por que Saul? Porque Saul era o melhorzinho deles. Não foi o povo que chegou e disse: ó, Samuel, está aqui o cara. Está aqui, nós achamos ele ali e achamos melhor colocá-lo. Está aqui, ó, ele é o maior entre nós, ele é um bom guerreiro, ele é ligeiro, ele é ágil, ele é um cara que ele sabe manusear a espada, sabe manusear bem o escudo, sabe usar bem a lança, é um homem de porte, alto, de força. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o povo de Israel pediu um representante, um rei. Aí Deus cansou de ouvir aquela murmuração. Deus se cansou de ver a insatisfação do povo, querendo alguém que viesse a ser rei sobre ele. Aí Deus pega Saul,
separa Saul até então, meu irmão. Saul era um homem bem, Saul era um bom guerreiro, Saul era obediente, Saul era um exemplo, Saul era um bom homem na época, era de uma boa reputação, de uma boa família, apesar que era bem pobrezinha a família dele, da menorzinha tribo, mas era um homem respeitado, era um homem querido e que chamou a atenção de Deus. Pronto, simples assim. Não interessa a cidade que você nasceu, não interessa o bairro que tu mora, não interessa as condições financeiras. Deus, quando te olha, te agrada. Deus, quando te olhou, se agradou para tu ser servo. Deus olha Saul e diz: pronto, é esse. Colocaram ele como um rei para dominar este povo. Mas até então, um exemplo, um bom homem, boa reputação. Só que depois que Deus manda Samuel ungir o rei, aí nós vamos conhecer de fato Saul. Irmãos, quer conhecer o homem? Dá o poder para ele. Quanto é aquele humildezinho, aquele que todo chora. Oh, esse homem é muito humilde, tudo chora. Dá um poder para ele. Libera um poderzinho para ele, para você ver quem é o chorão. Você vai conhecer quem é. Libera só um pouquinho de poder para ele, como fez o caso de Saul. Deus separa Saul, manda ungir e entrega para o povo. Está aqui, ó, o melhor entre vocês. Saul, quando chega, cai na realidade: eu sou rei, eu sou rei. Manda buscar logo mais mulher para mim. Manda buscar logo ali, manda fazer a melhor armadura para mim. Manda separar o homem só para carregar meu escudo. Manda separar o homem só para carregar minha armadura. Manda separar alguém para vir tocar. Manda vir para cá, começar a mandar o poder, subiu a cabeça. Não tem uns líderes que quando estão se congregando, se ajoelham na igreja, chora. Jesus, olha para mim. Senhor, olha para mim. Eu tenho tanto desejo de ser um homem ungido, de ser um homem do Senhor, de ser um homem de Deus, de ungir, ser um líder exemplar. Chora. Aí o Senhor usa de misericórdia, manda ungir ou consagrar, ou até mesmo outro amigo consagra ele, e aí ele fica com aquele título. Quando chega, agora não é mais aquele chorão, agora é um ditador. Olha, eu quero que eu faça isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Cadê aquele humildezinho que chorava, disse que era esquecido, que ninguém olhava, ninguém ligava? Hoje é um ditador puro, esqueceu de Deus, o título subiu a cabeça. É igual Saul, o título subiu a cabeça. E quando ele pediu orientação de Deus para Samuel, estava bom, estava ótimo. O Senhor assim fala, o Senhor diz, e Samuel lá executava. E aí, Samuel, o que Deus está dizendo? Samuel dizia: olha, vai lá e mata todos, não deixa ninguém, de animal a tudo mata todos. Aí Saul foi lá, quando chegou lá, olhou logo mais riqueza, olhou logo o que ele tinha, aquele homem tinha, o rei, disse: opa, os animais eu vou matar, os animais eu vou usar para dar para o povo comer, matar sua fome. Agora que esse aqui que tem muita riqueza, esse aqui fica do meu lado. Não é assim, irmão? Não, eu estou mentindo. Pode responder, eu estou mentindo. Quem é mais o bajular dentro da igreja? Não é o que tem? Quem é o mais recomendado dele? Não é o que tem? Quem é o mais aceito? Não é o que tem? O melhor lugar é para quem? Não é o que tem? Não é o diferenciado, o destaque? Não é o que tem? E o que não tem? Ele faz o quê? Despreza. E o que não tem, pregador? Ele faz o quê? Deixa de lado. E o que não tem, pregador? Só presta para ir buscar e fazer favor.
E se não fizer direito, pega uma disciplina. Mas aquele que tem, vem pra cá, homem de Deus, é isso aqui, tá 5 mulheres na rua, mas ele sabe, mas ele homem de Deus, tá cheio de mentira, de pecado, mas não posso triscar nesse homem de jeito nenhum, eu não posso perder, porque esse homem dá tanta coisa aqui que eu não posso, como se as coisas de Deus dependessem de coisa humana, e não é. Deus não depende de riqueza humana. Deus é dono do ouro e da prata. Deus é Deus das coisas simples. Deus é Deus dos humildes. Deus é Deus dos quebrantados. Deus é Deus daquele que se humilha. Aí Saul pegou, botou logo do lado o chefão que Deus já tinha mandado matar. Mas ele não queria fazer, sabe por quê? Por causa, visando dos bens, dos ouros. A questão financeira era muito grande. E o Senhor disse: Samuel, vai atrás de Saul, que Saul se desviou. Saul se corrompeu, se acabou. Vai atrás dele. Quando Samuel chega lá, encontra lá os animais, encontra lá o chefão, o cheio do ouro e da prata, com cordão de ouro, pulseira de ouro, relógio de ouro, tudo de ouro. O Senhor disse: eu falei para não deixar ninguém, não escapar ninguém, porque desobedeceu. É o que está acontecendo muitos hoje. Está acontecendo muito. Isso está acontecendo demais. Mas que Deus tenha misericórdia desse tipo de pessoas. Que Deus usa de misericórdia nesses últimos dias. Deus tenha piedade dessas pessoas que confundem as coisas. E Samuel teve que fazer o serviço. Teve que matar aquele homem, porque Deus mandou. E se Deus manda, tem que executar. Se Deus manda, tem que fazer. Se Deus manda, temos que fazer. Beleza? Senhor, me perdoe. É sempre assim. É sempre assim. Senhor, me perdoe, eu errei um pouquinho, eu dei uma volta por ali, carrei umas 2, 3, eu esqueci que eu era alguma coisa, eu esqueci que eu representava alguma coisa, eu esqueci que eu tinha alguma coisa. O Senhor perdoou, beleza, perdoou. O Senhor disse: Samuel, manda Saul para tal lugar. Diz para Saul ficar lá e esperar para tu chegar lá. Samuel foi lá: Saul, vai para tal lugar, tal dia, me espera, tal dia, tal hora, que eu vou estar lá. E Saul esperou, foi embora. Samuel aguardou. Eu creio que o Senhor disse: Samuel, ainda não vai. Tu vai ver com os teus próprios olhos, porque Samuel, ele era muito apaixonado por Saul. Não era paixão carnal, não. Eu não estou falando desse tipo de paixão, desse gostar, não. Era um gostar porque Samuel era uma pessoa muito humilde. Samuel tinha um coração enorme. Samuel, ele gostava muito de Saul. Por quê, pregador? Porque Deus ungiu Saul. Então Samuel gostava muito de Saul. Tanto que Deus dizia para Samuel: Samuel, não me ora mais pedindo nada por Saul. Eu já rejeitei, eu já abandonei. Eu não quero mais que tu me ore pedindo alguma coisa por Saul. Eu já abandonei Saul. Samuel gostava muito de Saul. Mas chegou uma hora que o Senhor disse: Samuel, ainda não vai. Espera só um pouquinho para tu ver. Quem é esse que tu está orando por ele? Eu vou te mostrar. Aí quando chegou lá, passou. Quando chegou no dia certo, Samuel não apareceu. Quando deu certo o horário, Samuel nada. Aí o que faz Saul? Saul pega e começa a oferecer sacrifício a Deus, coisa que só o sacerdote fazia.
Saul foi ungido rei e não sacerdote. Aquela ação era para Samuel, não era para Saul. E Saul fez o quê? Ofereceu sacrifício, já pecou, errou diante dos olhos de Deus. E quando Samuel chega que olha aquilo, ele tenta se justificar. É como muitos de nós, irmão. Até eu mesmo, quando nós erramos, a gente tenta se justificar diante de Deus. Quantas e quantas vezes a gente não peca e tenta se justificar diante de Deus, querendo que Deus aceite aquilo que a gente quer. A gente é obrigado a Deus nos aceitar. Quantas e quantas vezes? Mas Samuel olhou a desobediência de Saul e o Senhor disse: eu não quero mais. Eu não quero mais esse cidadão. Vou procurar outro. E a Bíblia fala de outra pessoa. Mas eu não vou entrar nesse assunto, porque esse assunto é Saul. Saul pecou, mesmo em pecado. Continuou achando que era rei soberano. Até um dia que a casa caiu. Ei, você que está me escutando bem aí, você que me ouve bem aí, se tu pensas que tu vai viver achando que um dia a casa não cai, está se enganando. Você que tem sua vida dupla, o seu pecado encoberto, achando que está enganando Deus porque está dando certinho, aquilo outro, a casa vai cair. A qualquer momento, a casa vai cair. Pode ter na certeza. Quando veio a sentença para Saul, veio com Saul e os filhos logo de uma vez. A dor e sofrimento aos olhos de Saul foi tão grande pela perda dos filhos, que ele mesmo se matou. Ele mesmo se matou de desespero, de desgosto, de saber de fato que não fez o bem, não fez o certo. É destino de todos que praticam mal. A casa cai. Assim como aconteceu na vida de Saul, vai acontecer com muitos que construíram impérios, induzindo o povo, enganando o povo com falsos deuses, porque o nosso Deus verdadeiro não está no meio. Enganando com os lábios, palavras bonitas, melancosas, cheias de doces, enganando, e o bichinho sai se acabando. Oh, homem de Deus, oh, rapaz, e dá tal que não tem, sofre calado, enquanto ele está lá em cima, se achando rei, dominante, já está jogado, desprezado por Deus há muito tempo, e depois é a sentença final. Meus queridos, se alguém está vivendo dessa maneira, é hoje. Se alguém está nesta vida assim, é hoje. É hoje o dia de parar com isso. É hoje o dia de deixar, voltar a Jesus ao início, voltar ao primeiro amor, que deixa Deus te usar como Ele quer. Não se venda, não troque aquilo que é santo pelo profano, porque as consequências ele chega na hora certa. Se você quer viver dessa maneira, amém. Se não quer, o dia é hoje. Abandone a prática do pecado, abandone essas coisas e obedeça à voz de Deus, não a voz do homem. Obedeça a voz de Deus, para que você não tenha a mesma síndrome de Saul, enquanto há tempo. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu quero orar por você nessa tarde. Olha assim comigo. Senhor Jesus, eu até ontem, até agora, ao assistir, a ver, a ouvir, eu não quero a síndrome de Saul.
Eu quero uma vida plena diante do Senhor de obediência. Se você tem orado desse jeito, tenha certeza que o Senhor Jesus te perdoará agora. Peça perdão pelos seus pecados. Se converta dos maus caminhos a Jesus. Pede para Ele reescrevê-lo, o seu nome no livro da vida, porque Ele está bem perto de voltar. E se Ele voltar, para Ele chamar pelo seu nome, em nome de Jesus. Querido Deus, se alguém orou comigo dessa maneira, que o Senhor possa estar abençoando eles, dando entendimento, sabedoria e força para rejeitar a prática do pecado. Ajude a todos, em nome de Jesus. Abençoe a todos que me ouvem, a todos os moradores dessa localidade. Abençoe a todos que transitaram por este local com o seu veículo. Também aqueles que passaram ainda andando, ouvindo a tua palavra. Abençoe a todos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por hoje. Que Deus nos abençoe e nos guarde para sempre. Amém.